História da humanidade é marcada por conflitos que moldaram sociedades e crenças. Entre eles, a guerra entre Israel e Hamas se destaca, não apenas por suas consequências imediatas, mas também pelo que revela sobre a luta pelo poder e a fé. O que realmente está por trás desse conflito? Quais são as raízes que o alimentam? Ao olharmos para o passado, encontramos um contexto rico, repleto de tensões e desentendimentos que se estendem por décadas, até séculos. Mas o que é o Hamas? E como ele se encaixa nesse quebra-cabeça? Para entender essa organização, precisamos explorar suas origens e objetivos, que muitas vezes são mal interpretados. A perspectiva bíblica também oferece insights profundos sobre essa guerra. Passagens como Gênesis, capítulo 12, versículo 15, nos lembram da complexidade das promessas feitas a Israel e suas implicações para o futuro. E as consequências? Elas vão além das fronteiras físicas, ressoando em corações e mentes ao redor do mundo. Como esse conflito molda a visão que temos sobre a paz e a justiça? Ao longo deste vídeo, a reflexão será constante, e a esperança de um entendimento mais profundo se tornará palpável. Antes de partir, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar suas impressões nos comentários. Resumo sobre a guerra entre Israel e Hamas. A guerra entre Israel e Hamas é um tema complexo que não se limita apenas a batalhas e confrontos armados. É um conflito que se arrasta há décadas, com raízes profundas em questões históricas, sociais e políticas. Recentemente houve uma escalada de violência que chamou a atenção do mundo, em momentos críticos, como o lançamento de foguetes pelo Hamas em direção às cidades israelenses e a resposta militar de Israel. A situação se intensifica, levando a um aumento significativo no número de vítimas e um impacto devastador sobre a infraestrutura de ambos os lados. Essa escalada não é um evento isolado, mas parte de um ciclo contínuo de hostilidades que afeta a vida de milhões de pessoas. A importância desse tema é inegável, pois a guerra entre Israel e Hamas não se restringe ao Oriente Médio. As suas repercussões alcançam os 4 cantos do mundo, influenciando políticas internacionais, debates sobre direitos humanos e a segurança global. Famílias estão sendo desfeitas, comunidades inteiras são forçadas a abandonar suas casas, e a dor e o sofrimento se tornam parte do cotidiano. A vida de civis em Gaza e em Israel é marcada pelo medo constante de ataques e pela incerteza sobre o futuro. No cerne desse conflito há uma luta pela sobrevivência, pela identidade e pelos direitos humanos. A narrativa que envolve Israel e Hamas é multifacetada e repleta de desinformação. Muitas vezes a cobertura da mídia pode simplificar o conflito, apresentando apenas a superfície das hostilidades, sem levar em consideração o contexto histórico e social que moldou esses eventos. Portanto, é fundamental entender que as ações de ambos os lados estão muitas vezes enraizadas em histórias de opressão, resistência e busca por reconhecimento. Assim, a discussão sobre esse conflito exige um olhar atento e uma análise crítica das informações disponíveis. Um aspecto crucial a ser considerado é o impacto emocional que essa guerra causa nas populações afetadas. As crianças, em particular, são as mais vulneráveis, crescendo em um ambiente de medo e trauma. Os relatos de crianças que testemunham a violência, que perdem familiares ou que são deslocadas de suas casas são alarmantes e exigem uma reflexão mais profunda sobre a necessidade de soluções pacíficas. A guerra não afeta apenas a infraestrutura, mas também o tecido social e psicológico das comunidades. A busca por paz se torna não apenas uma questão política, mas uma necessidade humanitária. Em resumo, a guerra entre Israel e Hamas é um tema que envolve não apenas política e território, mas também as vidas de milhões de pessoas que vivem sob a sombra do conflito. Compreender a complexidade dessa situação é o primeiro passo para abordar a questão de maneira mais humana e empática. Ao focar nas histórias e experiências das pessoas afetadas, podemos começar a buscar soluções que promovam a paz e a coexistência. Contexto histórico da guerra entre Israel e Hamas. Para entender o conflito atual entre Israel e Hamas, é essencial considerar o contexto histórico que o moldou. A criação do Estado de Israel em 1948 é um marco crucial.
Após a Segunda Guerra Mundial e o Holocausto, a ideia de um lar seguro para os judeus ganhou força, levando à fundação de Israel. Contudo, essa criação também resultou na deslocação de centenas de milhares de palestinos, que se tornaram refugiados, e assim iniciou um longo ciclo de tensões que perdura até os dias atuais. A Guerra dos 6 Dias, em 1967, é outro evento significativo que deve ser mencionado. Israel, em uma rápida campanha militar, capturou a faixa de Gaza, a Cisjordânia e Jerusalém Oriental, áreas que são centrais para a identidade palestina. Essa guerra não apenas alterou o mapa da região, mas também intensificou as reivindicações de ambos os lados. Para muitos palestinos, a ocupação dessas terras é vista como uma injustiça contínua, enquanto para os israelenses, a segurança e a legitimidade de seu Estado se tornam questões fundamentais. Além disso, a formação do Hamas em 1987, durante a primeira intifada, trouxe uma nova dinâmica ao conflito. O Hamas não é apenas um movimento militar, mas também uma organização política que se apresenta como defensor da causa palestina. A ideologia do Hamas, que se opõe à existência de Israel, complica ainda mais as tentativas de paz e a busca por uma solução de 2 estados. Assim, a história do conflito se torna um emaranhado de eventos que se entrelaçam, criando um cenário difícil de ser desfeito. Ao longo dos anos, diversas tentativas de paz foram feitas, incluindo os acordos de Oslo na década de 1990, que ofereceram uma esperança temporária de resolução. Porém, a falta de confiança entre as partes envolvidas e a continuação da violência minaram esses esforços. A história é marcada por ciclos de negociações frustradas e novas explosões de violência, refletindo a dificuldade de se encontrar um terreno comum entre israelenses e palestinos. Esses eventos históricos não devem ser vistos isoladamente. Eles são parte de uma narrativa mais ampla que inclui questões de identidade, pertencimento e direitos humanos. Por isso, ao estudar o contexto histórico da guerra entre Israel e Hamas, é imprescindível considerar as diferentes perspectivas e experiências que moldam a compreensão desse conflito, tanto para os israelenses quanto para os palestinos. Quais as causas da guerra entre Israel e Hamas? As causas da guerra entre Israel e Hamas são multifacetadas e enraizadas em questões profundas, que remontam a décadas de disputas territoriais, identidades nacionais e a questão dos refugiados. A disputa por terras é um dos principais motores do conflito. A faixa de Gaza e a Cisjordânia, territórios que os palestinos reivindicam como parte de seu futuro Estado, são também vistos por muitos israelenses como essenciais para a segurança do país. Assim, a terra se torna não apenas um recurso físico, mas um símbolo de identidade e pertença. A questão da identidade nacional também é central para entender as raízes do conflito. Para os israelenses, a criação de um Estado é vista como uma realização histórica após séculos de perseguições. Para os palestinos, a luta por um Estado próprio é uma busca por reconhecimento e dignidade. Essa dualidade de aspirações gera um clima de desconfiança e hostilidade, onde cada lado se vê como lutando por sua sobrevivência e direitos. A narrativa de cada grupo é alimentada por histórias de dor e perda, tornando o diálogo ainda mais desafiador. Outro fator importante a ser considerado é a questão dos refugiados. Desde a criação de Israel, milhões de palestinos foram deslocados de suas terras, criando uma diáspora que se estende por várias gerações. A busca por um retorno à terra ancestral se tornou uma demanda central para os palestinos, enquanto Israel considera essa questão como uma ameaça à sua existência. Esse impasse alimenta ainda mais o ressentimento e a radicalização, perpetuando um ciclo de violência. Além disso, a radicalização de ambos os lados e a resposta militar intensificam o conflito. O Hamas, como uma organização que surgiu em resposta à ocupação e à opressão, muitas vezes adota uma postura violenta em sua luta contra Israel. Por outro lado, as ações militares de Israel, justificadas como defesa, muitas vezes resultam em perdas civis significativas, gerando ainda mais ressentimento entre os palestinos. Esse ciclo de retribuição e retaliação se torna um obstáculo para qualquer tentativa de paz duradoura.
Por fim, é importante mencionar as referências bíblicas que cercam a questão da Terra Prometida. Textos antigos que falam sobre a terra de Canaã e a herança de Israel são frequentemente invocados por ambos os lados para justificar suas reivindicações. No entanto, essas interpretações muitas vezes são seletivas e podem ser usadas para perpetuar a divisão em vez de promover a reconciliação. Assim, as causas da guerra entre Israel e Hamas são uma intersecção de história, identidade e narrativas que precisam ser compreendidas em sua totalidade para se buscar um caminho para a paz. Objetivos da guerra entre Israel e Hamas. Os objetivos da guerra entre Israel e Hamas são complexos e multifacetados, refletindo as aspirações e as necessidades de ambos os lados. Para Israel, a segurança nacional é o ponto central. Desde a sua fundação, o Estado de Israel tem enfrentado ameaças externas e internas, levando a uma postura defensiva que justifica operações militares e ações de segurança rigorosas. Essa busca incessante por segurança é frequentemente mencionada nas declarações de líderes israelenses e é um fator primordial que orienta suas estratégias de combate. A narrativa de sobrevivência permeia a sociedade israelense, em grande parte devido à história marcada por conflitos e perseguições. Por outro lado, o Hamas, que surgiu como uma resposta ao que considera a ocupação israelense, tem como um de seus principais objetivos a criação de um Estado palestino soberano. O movimento, que combina características militares e políticas, busca a autodeterminação dos palestinos e a libertação do que vê como terras históricas ocupadas. Em sua retórica, o Hamas frequentemente invoca a luta por liberdade e dignidade, elementos que são fundamentais na narrativa de resistência do povo palestino. Esse desejo de conquistar um espaço próprio e a luta pela identidade nacional são motivações que galvanizam muitos dos apoiadores do Hamas. As passagens bíblicas, como aquelas que mencionam a luta por liberdade e autodeterminação, ressoam profundamente na retórica de ambos os lados. Para os israelenses, a Terra Prometida e o direito à autodeterminação são fundamentos religiosos e históricos que sustentam suas reivindicações. Para os palestinos, a luta por um Estado próprio é igualmente embasada em suas tradições e narrativas coletivas. Essa intersecção de motivos espirituais e seculares frequentemente complica ainda mais o diálogo entre as partes, pois cada lado vê sua luta como justa e legítima. As estratégias de combate e a retórica política de ambos os lados são moldadas por esses objetivos. Israel, ao buscar a neutralização de ameaças, frequentemente recorre a operações militares que visam desmantelar a infraestrutura do Hamas, enquanto o grupo palestino, por sua vez, adota táticas que visam destacar as dificuldades enfrentadas pela população civil sob ocupação. Essa dinâmica é um ciclo vicioso, onde a retórica e as ações de um lado levam a reações do outro, perpetuando o conflito. Portanto, os objetivos da guerra entre Israel e Hamas não são meramente estratégicos, mas estão profundamente enraizados em questões de identidade, história e crenças. Compreender esses objetivos é fundamental para qualquer análise do conflito, pois eles moldam não apenas as ações no campo de batalha, mas também as percepções e as esperanças de milhões de pessoas que vivem sob a sombra da guerra. O que é o Hamas? O Hamas é um movimento político e militar que se estabeleceu na Palestina no final da década de 1980. Fundado em 1987, durante a primeira intifada, o Hamas surgiu como uma ramificação da Irmandade Muçulmana e rapidamente se consolidou como uma força significativa no cenário político palestino. Sua ideologia é baseada na resistência à ocupação israelense e na promoção de um Estado palestino independente. O Hamas não se limita a uma abordagem militar. Ele também desempenha um papel importante na vida social e política da população palestina, oferecendo serviços básicos e assistência social, o que lhe confere um certo grau de legitimidade entre os habitantes da faixa de Gaza. A relação do Hamas com a população palestina é complexa. Em muitos aspectos, o movimento é visto como um defensor dos direitos dos palestinos, especialmente em um contexto onde muitos se sentem marginalizados. A organização se apresenta como um símbolo de resistência e, para muitos palestinos,
representa a luta contra a opressão e a busca por um futuro melhor. Essa identificação é reforçada por sua capacidade de fornecer serviços sociais em áreas onde a autoridade palestina, que é vista por alguns como corrupta e ineficaz, falha em atender às necessidades da população. A posição do Hamas em relação a Israel é marcada por uma oposição intransigente. Desde sua fundação, o grupo rejeitou a legitimidade do Estado israelense e defende a ideia de que a resistência armada é um meio legítimo de luta pela liberdade. Essa postura é frequentemente expressa em sua literatura oficial e em discursos de seus líderes, que enfatizam a necessidade de luta contínua até que os palestinos recuperem suas terras. Essa retórica pode ser vista como uma resposta direta à narrativa israelense que busca justificar suas ações em nome da segurança e da sobrevivência. As referências bíblicas sobre organizações e liderança em momentos de conflito também podem ser utilizadas para entender a dinâmica do Hamas. O conceito de liderança em tempos de crise é recorrente nas Escrituras, e muitos líderes do Hamas se veem como continuadores dessa tradição, defendendo uma luta que, para eles, é tanto espiritual quanto política. Essa noção de luta sagrada é um elemento central da ideologia do Hamas e contribui para a perpetuação do conflito. Em resumo, o Hamas é mais do que uma simples organização militar. É um movimento que se entrelaça profundamente na vida política, social e cultural da Palestina. Compreender o Hamas é fundamental para entender a dinâmica do conflito, pois suas ações e ideais moldam não apenas a luta armada, mas também a vida cotidiana de milhões de palestinos. Guerra entre Israel e Hamas. Pela perspectiva bíblica. A análise da guerra entre Israel e Hamas, sob a perspectiva bíblica, revela uma camada de complexidade que frequentemente é ignorada em discussões mais seculares. A Bíblia contém inúmeras passagens que falam sobre guerra, paz e a terra prometida, e essas escrituras têm sido utilizadas de maneiras variadas por ambos os lados do conflito. Para muitos israelenses, a terra prometida é um conceito central, que justifica a sua presença e reivindicações sobre a terra que habitam. Esse sentido de destino divino é frequentemente invocado para reforçar a legitimidade do Estado de Israel e suas ações. Por outro lado, palestinos também utilizam a narrativa religiosa para justificar suas reivindicações. A ideia de que Deus prometeu a terra é uma crença que ressoa com muitos na comunidade palestina, que vê sua luta como uma questão de direitos divinos e históricos. Diferentes interpretações das Escrituras podem levar a conclusões opostas. E essa divergência de entendimentos é uma das razões pelas quais o diálogo entre as partes é tão difícil. Cada lado acredita estar em conformidade com um propósito maior, o que torna a aceitação da posição do outro ainda mais desafiadora. Além disso, a religião desempenha um papel fundamental na formação das identidades nacionais de israelenses e palestinos. Para muitos, a conexão espiritual com a terra é inseparável da identidade cultural e nacional. Essa ligação é frequentemente reforçada por líderes religiosos e políticos que utilizam a linguagem bíblica para galvanizar apoio e justificar ações. Assim, a religião não apenas molda as percepções, mas também serve como um combustível emocional nas narrativas que sustentam o conflito. As passagens que discutem a paz e a guerra na Bíblia também oferecem um terreno fértil para reflexão sobre as consequências do conflito. Muitos versículos falam sobre a busca de um caminho para a paz e a unidade, e essa mensagem é frequentemente esquecida em meio à retórica beligerante. A falta de atenção a esses ensinamentos pode perpetuar a ideia de que a violência é a única solução, o que é uma interpretação que muitos líderes religiosos tentam desafiar. Portanto, a perspectiva bíblica sobre a guerra entre Israel e Hamas não apenas ilumina as motivações e justificação de ambos os lados, mas também aponta para a necessidade urgente de um diálogo que vá além do conflito. A história e as escrituras podem servir como base para a paz, desde que haja disposição para reinterpretar narrativas e buscar um entendimento comum. Agora há pouco
Consequências da guerra entre Israel e Hamas. As consequências da guerra entre Israel e Hamas são profundas e complexas, afetando não apenas os envolvidos diretamente no conflito, mas também a comunidade global. Em primeiro lugar, é importante destacar as consequências humanitárias, que são talvez as mais visíveis e impactantes. Civis em Gaza e Israel frequentemente se encontram no meio do fogo cruzado. A infraestrutura civil, incluindo hospitais, escolas e residências, é frequentemente destruída, deixando milhares de pessoas desabrigadas e sem acesso a serviços básicos. A escassez de alimentos e água potável agrava ainda mais a situação, criando um ciclo de sofrimento que se perpetua a cada nova escalada de violência. Além das consequências imediatas, as tensões sociais dentro de ambos os lados aumentam. Em Israel, o medo e a insegurança alimentam a desconfiança entre as diferentes comunidades. As famílias que vivem sob a constante ameaça de ataques rocket se veem divididas entre a necessidade de segurança e o desejo por paz. Em Gaza, o impacto da guerra é igualmente devastador, com o Hamas enfrentando pressão tanto interna quanto externa. A população, que muitas vezes vê o Hamas como seu representante, também sofre com as consequências das decisões políticas e militares da liderança. Política é outro aspecto crucial a ser considerado. Cada nova onda de violência afeta o ambiente político em ambos os lados do conflito. Em Israel, a guerra frequentemente leva a um aumento do apoio a líderes mais conservadores, que prometem fortalecer a segurança nacional. Por outro lado, em Gaza, a resposta do Hamas pode ser tanto de resistência, quanto de tentativas de legitimação frente a uma população que demanda soluções para condições de vida deterioradas. Essa dinâmica cria um ciclo vicioso onde a guerra alimenta a radicalização, e a radicalização, por sua vez, perpetua a guerra. As consequências do conflito também se estendem a um nível global. A comunidade internacional, ao observar o desenrolar dos eventos, frequentemente se vê dividida entre apoiar Israel e entender a luta dos palestinos. Essa divisão tem implicações diretas nas negociações de paz, pois muitos países hesitam em tomar uma posição clara, temendo represálias de um lado ou do outro. Além disso, organizações de direitos humanos e agências humanitárias enfrentam desafios imensos para oferecer assistência, muitas vezes limitadas pela insegurança e pela falta de acesso às áreas afetadas. Por último, é fundamental considerar as implicações a longo prazo para as gerações futuras. O ciclo de violência pode criar um legado de ódio e desconfiança que se perpetua ao longo do tempo. Crianças que crescem em ambientes de conflito são frequentemente traumatizadas, e essa experiência pode moldar sua visão de mundo, tornando-as mais propensas a perpetuar o ciclo de violência. A educação, que poderia ser um caminho para a paz, muitas vezes é interrompida, e a falta de oportunidades leva a uma sensação de desesperança e radicalização. Se você achou esse conteúdo interessante e quer saber mais sobre temas como este, inscreva-se no nosso canal, deixe seu like e compartilhe suas opiniões nos comentários abaixo. Sua participação é muito importante para nós. À medida que analisamos a complexidade da guerra entre Israel e Hamas, é essencial refletir sobre as lições que a Bíblia nos oferece. Em Eclesiastes capítulo 3 e versículo 3, somos lembrados de que há tempo para tudo, inclusive para a paz. Mas como podemos encontrar essa paz em meio a conflitos tão profundos? O contexto histórico é vasto e cheio de nuances, e as causas que levaram a essa guerra são muitas vezes mal compreendidas. O que realmente queremos entender? Quais são os objetivos de cada lado e como isso se alinha com os ensinamentos bíblicos sobre amor e reconciliação? Além disso, é importante considerar a visão mais ampla que a Bíblia apresenta sobre a humanidade e suas lutas. Em Salmos capítulo 42 e versículo 1, somos chamados a buscar a água viva que sacia nossa sede espiritual. Isso nos leva a pensar: como podemos aplicar esses princípios em nossas próprias vidas e nas várias situações atuais? Agora, que tal deixar sua opinião nos comentários? Como você vê a situação à luz da Bíblia? E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Sua interação é fundamental para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo.
Vamos juntos continuar essa conversa.